E vamos à segunda rodada, porque pelo que você viu aí, já deu para sentir, né? O papo de hoje é profundo pra caramba, muitas coisas complexas, mas que todas são perfeitamente explicáveis. Continua com a gente, você vai entender tudo isso. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Esperar o pessoal voltar, né? Caso você lembre de alguém que precisa, que gostaria de acompanhar esse papo, aí você já aproveita e chama aí. Aí, o homem voltou. E aí, mestre? Pronto, vamos fazer o retorno, aguardar um pouquinho, né? O pessoal tá retornando aí. Isso. Caiu de repente, eu não consegui nem avisar. Geralmente Como avisa, foi, né? rapaz? Uhum, Hoje nem avisou, não. foi Mas vamos que mal. vamos. Só esperar um pouquinho que o É, pessoal voltar. Tinha acho que 20 e tinha poucas 20. pessoas na live, né? Tinha mais de 20. Creio eu que pelo tema, pela profundidade e pela maestria na explanação, né? Do mestre Ed, o pessoal vai voltar, pelo menos uma parte considerável deve retornar aí. Até lá, deixa eu cumprimentar que eu ainda não tinha cumprimentado. Meu paizão tá acompanhando aqui, viu, seu Raimundo, viu, Ed? Eita, quero conhecer, viu, gente? Vai ser um prazer. Quero Dona conhecer sua família, Lourdes, rapaz. Larissa, querida, Liliane, Carla Emanuela, bem-vindas. Mestre, manda ver. Não dá para esperar não, porque é profundo. Como você disse, né? Seriam 40 lives aí, só pra gente falar sobre esses assuntos. Então inicia, né? Manda ver. Vamos lá. Pronto. Quando teve a queda aí violenta, né, nós estávamos falando sobre a visão que foram resumida em uma palavra para um milagre inexplicável, né? E a palavra chama-se gravidade. É muito simplista, né? Apesar de ter sido genial, realmente acontece o percurso para o centro, né? Num processo aí bem interessante, que também não vem ao caso aqui explicar, né? De como a gravidade funciona. Mas a gravidade é um milagre. É um milagre sem precedente. A Terra ela viaja a uma velocidade absurda em torno do Sol. E a uma velocidade extremamente absurda em torno de si mesmo. Então, como não cai uma gota d'água? Como é que esse planeta se mantém como ele é? Então, as explicações, mesmo científicas, elas não conseguem tocar na realidade que é o processo da gravidade. É um negócio de louco, Jean. Não sei se vocês sabem, mas a parte interior da Terra, ela possui uma magma extremamente quente e isso equilibra as camadas e mantém a Terra na temperatura perfeita para que a gente, durante a noite e durante períodos dos ciclos, né, inverno, verão e tal, nós tenhamos uma Terra fértil, perfeita. Por quê? Porque isso é calculado. 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, nós não teríamos vida na Terra. A distância do Sol para com a Terra, cientificamente isso é totalmente analisado. Digamos, imagine você com uma régua, acendendo? Imagine você com a régua, né, e colocasse isso em milímetros. E você diminuísse 1 milímetro na distância da Terra para o Sol. Nós teríamos, ou seja, uma queima. E a Terra ficaria inóspita e morreria todo mundo. Se você afastar 1 milímetro nessa escala, tudo congelaria. A rotação e a translação, que a Terra ela não gira em torno do Sol em pé, ela gira um pouco inclinada, ela cria o centro onde o Sol culmina e os dois extremos.
E isso estabelece equilíbrio para a vida na Terra, onde cada sequência em uma proximidade de frio para o calor faz com que as temperaturas movam os mares, movam os rios, certo? Direcione os animais para os lugares estabelecidos desde a condição da migração. Tudo isso é por essa condição, organizada climaticamente e estruturada em toda a sua dimensão interna e externa. Então, os próprios animais eles sofrem ou gozam, certo? Dos processos em que a Terra, né, na sua rotação e translação, emitem. Então é tudo muito organizado, é tudo muito planejado. Então não dá para olhar para a gravidade e para tudo que acontece e não ver um milagre calculado, cientificamente elaborado por um Deus inteligente que criou vidas e seres inteligentes. Ok? E aí eu creio que agora a gente pode... Dele. Exato, a semelhança. E eu até brinquei um dia numa live com jovens, que era uma live com jovens da região, e eu dizendo para eles que nós não podemos olhar para as pessoas de forma a achá-las que elas são feias, porque elas são semelhanças de Deus. Quando eu olho para a pessoa e não consigo no meu olho enxergar a perfeição que existe nela, por ser um ser fenomenal, e aí quando você olha para uma gota d'água, você vê aí os 500 bilhões, trilhões de bilhões de estruturas. Como é que é o ser humano se 70% dele é água? Como é que nós podemos olhar para um ser humano e achar que ele é feio? Entende? Então, quando você olhar para um ser humano e ver feiura nele, é porque você ainda não conseguiu ter olhos, né, puros para enxergar o que é real. O que você vê é estrutura, são caixas. Você não vê o que existe, né, e a perfeição do que tem para construir aquele ser humano, né, na impossibilidade de uma evolução. Né? E a gente pode adentrar agora nas perguntas. Não sei se você anotou alguma. Na verdade, sua irmã, Mari, tinha feito tinha feito um comentário belíssimo, né? Dizendo que você é ferramenta de Deus e que quanto mais você se coloca na mão de Deus, mais Ele te usa, mais potente você fica, e isso é maravilhoso. E eu tenho certeza que o pessoal aqui concorda com isso, né? E deixa eu ver o que meu paizão está dizendo aqui. Que o Deus da sabedoria abençoe vocês. Amém, paizão. E aí, mestre, eu queria que a gente fizesse o seguinte. Como esse capítulo de Jó, ele levanta essas questões polêmicas, né? Ele fala, por exemplo, do monstro Raabe, ali no verso 12. Fala da serpente fugitiva, no verso 13, né? E outros pontos mais, né? Fala do mundo dos mortos, enfim, são coisas assim bem profundas. E claro, na sua grande maioria, esse capítulo 12 fala sobre todas essas possibilidades, né, de compreensão da ciência, né? Fala da luz, fala, enfim, nuvens e o peso e as estrelas, enfim, todo o que sustenta o céu, não é? Enfim, é algo muito, muito profundo. E aí, mestre, eu queria que você nos presenteasse aqui, abrindo nossa mente para compreender essas questões. Mito ou verdade? Uma mera tradição, né, contada de histórias, enfim, ou, de fato, existe uma possibilidade de ter existido esse monstro Raabe, essa serpente fugitiva, enfim. Tranquilo, vamos começar pelo primeiro ponto que você colocou, que seria os monstros, as serpentes, né? Nós sabemos hoje, pela própria ciência, que os dinossauros coabitaram com os homens, certo? E aí, pinturas rupestres aí, né, mostram lá os homenzinhos perseguindo ou sendo perseguidos por desenhos parecidos, né, com os dinossauros dos filmes. E eu queria dar uma reforçada para vocês. Não creiam nas imagens que você vê sobre os dinossauros. Vai na internet e pesquisa a estrutura do leão, né, óssea. Se você olhar
a estrutura óssea do leão, você nunca na sua vida imaginaria que aquilo era um leão. Tá bom? Ok? Então, quando cobriram o corpo dos dinossauros por computadores, e com base, eu não descarto possibilidades, mas como pesquisador, eu não posso confirmar uma coisa que eu vejo totalmente diferente. Né? Então, se você pegar o esqueleto dos animais hoje e olhar o animal hoje ainda existente, você não consegue juntar os dois. É impossível você reconhecer o esqueleto de um leão. Ok? Então, para começar, os dinossauros existiram, mas o cinema ele deu um layout bem bacana, ficou bonito, os filmes ficaram legais, mas não é para a gente crer nesses formatos. Eles não podem ser vistos como reais. Então, o que poderia ser esse monstro do qual a Bíblia fala? Muitas teorias são montadas. E eu sou muito sincero em dizer para você, Jean. O que eu não sei na Bíblia, eu expresso como o eu acho. E eu sempre dou liberdade para as pessoas dizerem o que você acha e nada é a mesma coisa. Então, o que eu posso comprovar pela Bíblia, certo? Eu digo, assim diz o Senhor. E aí você não tem como querer duvidar, porque eu vou te mostrar exatamente como está e vou te dar outras nuances para que você entenda o que está escrito. Mas o que eu não tenho, né, base lógica para explicar, eu vou no eu acho. Ok? Então, quando se fala dessas serpentes, quando se fala desse monstro, né, do Raabe aí, né, eu até coloquei, eu pontuei aqui essa questão, quando nós estudamos a Bíblia, precisamos entender como as pessoas enxergavam as coisas. Então, o que é que dizem, né, alguns pesquisadores? Que seria um crocodilo antigo de tamanho desproporcional. E foi dado esse nome para o crocodilo. Outros já dizem que é uma espécie de dinossauro que conviveria naquele tempo. E foi possível se ver esse animal, e aí eles escreviam. E aí vem a outra história, que é o dragão expelindo fogo, que na realidade a Bíblia usa essa expressão, mas ela usa essa expressão para definir quem é Satanás. Se você for no capítulo 12 de Apocalipse, ele vai dizer lá, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo. Então, o dragão flamejante que gerou os mitos, e hoje se conta a história sobre isso, né, é baseado na visão mitológica de povos antigos que atribuíam a Satanás uma visão, né, que eles tinham dos dinossauros, mais aquele dinossauro que nunca existiu, né, que é o que expelia fogo e etc, etc. Então, nessa visão aí, quando ele fala sobre isso, ele está só dizendo, mais ou menos assim, né? Quem de vocês aí controla os elefantes? Quem de vocês aí poderia ter controle sobre o elefante? Né? Na medida que hoje a gente tem esse controle, foi dado ao homem poder para controlar tudo que está sobre a terra. Mas a gente usa muito, até na PNL, que o homem, dentro de si tem um elefante, e esse elefante você está montado nele, você é o cara magrinho em cima dele. E se você não tiver muita habilidade com esse elefante, ele leva você para onde você quiser. Está aqui dentro. Então, quando a Bíblia mostra essa ideia sobre esses monstros e essa visão, eu vou dizer aí, pelos meus parcos conhecimentos, que isso é metafórico, para dizer a grandeza de Deus diante de todas as coisas. Né? Ele move a terra, ele controla o animal maior que tem na terra, e etc, etc. Então, objetivamente aí, não se quer apontar para um tipo de animal ou criar uma polêmica para uma coisa. Travou de novo, mestre. Toda vida que o tema fica pesado, a internet não aguenta, o Instagram pifa. Pronto. Voltou. Voltamos? Voltou. Prontinho. Deixa eu só dar um alerta aqui. Pronto. Então, o que é que nós temos aqui para que seja entendido à luz de uma lógica racional bíblica? É que, nesse momento, se utiliza de uma linguagem, tá certo? Para expressar
como Deus é gigante, mediante o controle daquilo que o homem na terra não tinha controle. Ok? É como se eu chegasse para vocês hoje que nunca domesticaram, nunca tiveram contato com um leão e botasse numa jaula e dissesse, olha, te vira aí. Né? E aí você sabe da história de Daniel. Os leões sentaram em torno de Daniel e esperaram. Né? E eu estou falando Daniel e a pessoa diz, mas Daniel seria uma história, aí seria outra história para a gente discutir. Mas a história de Daniel é histórica, ela entrou para a história, anos 600 a.C., um dos maiores governadores que o mundo já teve. Né? Só para ilustrar. Então, nesse momento eu tenho essa visão, né? Que ligando com vários outros pontos da Bíblia, eu tenho aqui uma ideia e uma lição. E não um ponto para se enlouquecer e querer isso e querer aquilo, não. Tem tanta coisa incrível para a gente se debruçar sobre a Bíblia. E esse ponto, para mim, né, não vou tirar aqui o mérito de quem pensa de forma diferente, esse trecho, ele dá só um vislumbre de que Deus controla tudo. Ok? E aí o outro ponto que você colocou aqui seria o famoso mundo dos mortos. Só para corroborar aí, Pois não, essa exaltação à grandiosidade de Deus, ao poder dele, fica muito clara, né? Quando a gente lê os versos, quando a gente lê o capítulo inteiro, né? Aliás, até se lê o capítulo a gente entende isso, mas ele enfatiza aqui 12, 13, dizendo assim: com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate. Opa, peraí que eu mudei, eu abri a outra versão, né? A outra versão bíblica. Essa daqui fica um pouquinho mais claro. Com o seu poder, Deus dominou o mar. Com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. E aí continua. Com o seu sopro, Deus limpou o céu. E com a sua mão, matou a serpente fugitiva. Né? E aí é exatamente isso, só para corroborar mesmo o que você tinha colocado, né? É uma maneira da gente abrir a nossa mente para entender como Deus é infinito em poder, enfim, e até para a nossa mente finita, né? E tem uma pergunta, viu, mestre? Mas se você quiser responder logo essa questão do mundo dos mortos, fica à vontade. Se não, aí... se está no teu contexto e você quiser, ou quiser responder as perguntas que estão sendo colocadas... Vamos responder logo para poder... Vamos sim. A gente interagir, né? Até para o pessoal se Na hora. sentir estimulado a fazer mais perguntas. A gente ainda Na tem hora. meia hora. Ainda não, só tem meia hora. O professor Tiago disse assim, ó. Seria possível dizer que houve criação de mais humanos além de Adão e Eva e seus filhos? Show. Quando a Bíblia Muito diz bom. que Caim coabitou com sua irmã, pergunta de um cunhado meu aqui, né? Ótimo. Ótimo. Sossegado, essa tem resposta e é mais fácil que você imagina. Ok? Bom, vamos criar uma relação aqui entre a idade de Adão e a idade de nós, né? A nossa idade. E eu vou dar um exemplo prático aqui. Imagina o seguinte. Primeiro, o incesto não era um problema. Ok? O incesto virou um problema com a entropia humana. Então, o irmão coabitar com a irmã não era um pecado e não era um erro. Com a degeneração biológica e genética do homem, isso tornou-se impossível. E chegou um momento que Deus proíbe essa coabitação. Mas como é que Caim vai para uma região onde já habitava um monte de gente? Também não é difícil de explicar. Vamos lá criar uma condição aqui, né, um paralelo para uma realidade que eu conheço. Né? Imagina agora Adão, na proporção gigantesca, perfeita, com capacidades absolutas, né, porque ele começa a perder, e isso não acontece do dia para a noite,
e a capacidade dele de gerar filhos. E o tempo, ok? Vamos para o paralelo, né? A minha bisavó teve 25 filhos. Dá para imaginar um ser humano ter 25 filhos? Foi a minha bisa. A minha avó, 16. Eu, 2. Beleza? Meu filho talvez nem tenha, se brincar, se for nessa proporção. Né? Então imagina o seguinte. Não, que Jesus volte antes, a gente nem precisa. Apenas 3 gerações atrás, nós tínhamos famílias que chegavam a 30 filhos. Dá para imaginar o que aconteceu? Isso vivendo 80, 90 anos no máximo. Tá certo? Agora imagina Adão vivendo as centenas de anos que ele viveu. Quantos filhos esse cara não devia ter? E quem disse que Caim e Abel foram os primeiros filhos? Onde é que tem lá na Bíblia? Os 2 primeiros filhos de Deus foi... Não, Caim e Abel foram os 2 modelos para o primeiro assassinato. Isso pode ter acontecido depois de centenas de filhos. E a leitura da Bíblia precisa ser entendida numa lógica mais inteligente, para a gente não estar dando um vislumbre, né, que a internet ela bate de frente com isso. A história da luz, que eu falei agora há pouco, né? A história de Adão e Eva, a Bíblia, e aí Deus apoia o incesto. Deus não apoia o incesto, Deus não apoia o assassinato, Deus não apoia nada disso. Contextos históricos regem o mundo. Contextos históricos. E aí alguém pode se assustar aí, porque eu já falei isso, né? Mas Deus não reina nesse mundo. Deus reina no meu mundo, e Ele pode reinar no seu mundo, se você permitir. E vem a história da oração, que a gente discutiu no encontro passado. Ok? Então, hoje, Deus reina na minha vida se eu permitir. Não, isso é blasfêmia, Deus manda em tudo, Deus pode tudo, Deus manda em tudo, Deus pode tudo, mas Deus é justo e honesto. E quando nós entregamos o mundo para Satanás, ele é o regente dessa terra. Prova número 1. Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Até a sua volta. Prova número 2. Satanás leva Jesus para o pináculo e aponta o mundo e diz, eu te darei tudo isso. E por que Jesus disse, não, você não pode me dar não, que isso já é meu? Ele não disse, ele calou e respondeu à luz da Bíblia, né? De que essas condições, essas posses e esses valores não são atributos para o reino dele. E aí mais à frente você vai ver, quem ganha o mundo perde a si mesmo, né? Fala mal da riqueza numa proposta diferente, onde não é você o dono da riqueza, mas a riqueza é dono de você. Isso é confundido na Bíblia, algumas pessoas são miseráveis e pobres, achando que não pode ter dinheiro, que não pode ficar rica. E precisa ficar rica para suprir suas necessidades, suprir a necessidade de quem precisa. Aí é outra história que a gente, né, já é outro link, né, e aí a gente não pode confundir miserabilidade, né, mediocridade com riqueza espiritual e com riqueza financeira, né? Então tudo isso perpassa por essa condição aí, né? E o número de pessoas que foram crescendo, né? O exemplo para a gente fechar essa pergunta se você for para algumas regiões do Brasil, você vai encontrar comunidades inteiras, que todo mundo é primo, que todo mundo sabe, todo mundo é alguma coisa. E quando chega alguém para casar com uma delas, ele é quase um intruso. Né? Aqui na região do Rio Grande do Norte, eu conheço comunidades inteiras, que todo mundo é família. Todo mundo é família. Tem um outro intruso lá que entrou e casou. Certo? Ainda nesse tempo. Né? Então, fica claro e fica lógico que esse processo do Adão e Eva não foi, né, como muitos imaginam. Ah, Deus criou não, Deus criou um povo. E aí, só para ilustrar, mas aí essa distância, Pangeia, gente. Depois do dilúvio, houve uma separação de terras. Isso é cientificamente comprovado. E ainda existe milímetros por dia acontece de afastamento dos continentes. Isso explica a diferença do negro, porque aí nós temos a pigmentação pela necessidade e a região ali
né? E uma proteção divina que aumentou a pigmentação da pele. E todos os etc, né? Que aí a gente não precisa agora entrar nesse detalhe. Muito bom. Ele já até sinalizou aqui, né? Show, demonstrando que compreendeu, que valeu a pena a resposta. Espero que Que o bom. cunhado dele tenha compreendido, os demais também. E aí você pode seguir, né, com o que você ia colocar sobre o mundo dos mortos, né? Que ele começa, que Uhum. ele explica, que ele fala, menciona aqui logo no início. E enquanto isso, quem quiser ir colocando perguntas, né, essas curiosidades, essas coisas assim, essas questões desafiadoras, polêmicas, fiquem à vontade para ir colocando aí suas perguntas. É, e aí ele menciona aqui, ó, os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Mundo dos mortos? Show, né? Os mortos tremem de medo? Bacana isso aí. Pronto. Primeiro, Jean, para a gente falar sobre mortos, é importante entender a concepção bíblica, porque a concepção bíblica sobre morte é uma, e os pontos específicos espalhados na Bíblia sobre morte é outro, ok? Então, quem tinha uma visão egípcia tinha uma visão diferente do que era a morte. Quem tinha uma visão grega tinha uma visão diferente do que é morte. Então, quando se escrevia, até o conhecimento real do que a Bíblia mostrava, se tinha concepção ali. E mesmo depois da concepção bíblica, vou só conectar aqui que a bateria está entrando Carregando. está Daria para descarregando, a né? gente dizer até que os egípcios foram os primeiros espíritas, talvez, né? Na concepção de enxergar a morte como sendo algo temporário e que haveria uma vida eterna ali no outro plano, enfim. Mas Pronto, o enfim, segue aí. espiritismo, pronto, o espiritismo moderno começa ali com Ana Blavatsky, né? Com os irmãos Petrovsky, naquelas regiões aí mais remotas da Alemanha, da Inglaterra, eles se pautaram justamente nisso, no histórico egípcio, que eles até mumificavam para que os corpos fossem reabitados para os seus antepassados, né? Mas, adentrando numa visão mais real, né, não só bíblica, mas histórica, nós vamos poder entender uma coisa bem simples, né? É, o número de pessoas que nós tínhamos inicialmente e o número de pessoas que nós temos hoje, segundo a visão espírita, cada ser humano que morre, que passou por um processo, ele vai renascer para uma purificação. Pelas milhares e milhares de mortes e ressurreições na visão espírita, hoje nós teríamos um mundo melhor. E por que o mundo só piora e as pessoas não evoluíram depois de morrer e nascer centenas de milhares de vezes? Se eu já tive dezenas de vidas, trocenas de vidas, como até já disseram a meu respeito, que numa vida passada eu era não sei o que lá, e é por isso que eu tinha essas habilidades hoje, eu digo, rapaz, quer dizer que eu não precisava estudar não? Desperdicei aquele tempo todo lá com o Jean, nos treinamentos, nos cursos e a faculdade. Eu sou o que eu sou hoje porque eu era. Eu não sou porque eu sou. E aí eu uso o atributo de Deus, né? Eu sou o que sou, eu não sou o que eu fui. Ok? Então, como é que a gente pode botar os parênteses no que foi colocado ali por Jó? Primeiro, eu uso a mesma metáfora dos dinossauros e dos animais. Né? Deus controla tudo. Mortos tremerem. Ok? Então, na visão espírita e na visão de muitas outras religiões, onde os seres humanos, né, eles quando morrem, eles não morrem, parece estranho, mas muitas concepções religiosas colocam o homem como imortal, e a Bíblia ela é extremamente técnica nisso. O único imortal em todo o universo é Deus, só Deus é imortal. Então, se o homem é mortal, ele morre. E na Bíblia, lá em Gênesis, diz o seguinte, que expõe ao pó voltarás, e se comeres da fruta, que é o pecado, certamente morrerás.
Um capítulo à frente, Satanás diz, certamente não morrerás. E no momento em que Satanás diz, certamente não morrerás, ele cria uma ideia de que o homem não morre. E Deus disse que morre. E eu tenho a opção de fazer uma escolha agora. Se Deus disse que morre, e Satanás disse que não morre, eu devo crer em quem? Interessante, né? E alguns pastores pregam veementemente que na morte as pessoas vão para um lugar e lá elas habitam. E aí, esse texto reforça essa concepção numa condição irracional, porque eu tenho que colocar o contexto. O que Jó fala? Como Jó fala? E aí você vê, ele fala das nuvens de uma forma completamente sem lógica, porque Jó não sabia como é que as nuvens funcionavam. Né? Ele fala Como é das que a nuvens água como... dentro das nuvens como é Isso! que as nuvens não se rasgam e a água que está dentro delas não cai, né? Ele fala aqui. Obrigada. Ó, dizem que casamento é coisa ruim, né? Oh, Espalham rapaz, por aí, né? Olha a bênção aqui. um monte de coisa que minha amada trouxe aqui para mim também, ó. Uma Bom, aguinha, luvinhas e aí também um reforço aqui, né, para poder. os carotenos que estão diluídos aqui. Bom, então voltando. Então o que é que a Bíblia nos passa no momento em que Jó faz essa narrativa? Olha aí que interessante. Narrativa. Sôfrega de alguém que não sabe nem que Satanás existia. Sôfrega de alguém que não tinha conhecimento sobre a estrutura, sobre o movimento, sobre a redondeza, sobre tanta coisa. Não havia ciência, Jean. Não havia nem sequer métodos de tratamentos. Era tudo baseado em exclusiva tentativa e erro. Então Jó, nesse momento, ele faz uma narrativa criando ideias e conceitos. Então quando ele fala que os mortos tremem, ele diz, não existe barreira entre Deus e os mortos. Porque Deus pode todas as coisas. Nem a morte separa o homem de Deus. E Que é aí, o se que ele você quiser um comenta depois, texto, né? uhum, Perdão, pode. se você quiser ver um texto real sobre o que é realmente a morte, numa lógica mais... Você vai ter que ir aqui para o livro de Eclesiastes. E você vai para o capítulo 9. Certo? E no capítulo 9 de Eclesiastes, você vai ver uma sequência muito racional sobre a morte. Olha o que ele vai dizer aqui. No capítulo 9 de Eclesiastes, ele diz: ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Isso é lógico. Isso é racional. Eu prefiro ter um cachorrinho pequenininho vivo do que um leão gigante e morto. Então, quando ele diz aqui, para os que estão vivos há esperança. Ou seja, para quem morreu não tem mais esperança. Porque tudo que você viveu vai servir de condenação ou de recompensa. Você tem as opções de escolha durante a sua vida e, segundo a Bíblia, a sua única vida. Não tem mais de uma ressurreição. Só tem uma ressurreição na primeira vinda de Cristo e uma segunda ressurreição na segunda vinda de Cristo, que é outra coisa bem complexa que eu estou só pincelando aqui. Mas olha o que diz aqui no verso 6, no verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. A sua memória é entregue ao esquecimento. Agora nós vamos para o livro de Apocalipse, escrito mais de 1000 anos depois desse aqui, 3000 anos depois desse. E ele diz, num piscar de olhos, Jesus voltará. Piscar de olhos? Tem 2000 e tantos anos, meu amigo, que ele foi, e cadê? Que piscar de olhos é esse? Piscar de olhos é o piscar de olhos da morte. Quem morreu há 1000 anos e quem morrer agora, Jesus voltando, vai abrir os olhos em um flash. Porque o texto está dizendo aqui, até a memória é entregue ao esquecimento. Mas como assim, Edilândia? 1000 anos numa cova e 10 segundos numa cova não vão fazer diferença? Não. Uma hora de sono profundo e 10 horas de sono profundo faz que diferença? Quem é que sabe uma hora de sono profundo e quem é que sabe o que foi 10 horas de sono profundo? Não se sabe.
E a Bíblia, em todos os seus textos técnicos e racionais, apontam a morte como um sono profundo. E Jesus fala isso quando foi ressuscitar Lázaro. Ele chama os apóstolos e diz, vamos lá, eu vou acordar Lázaro. E os apóstolos dizem, mas Senhor, se vais acordar Lázaro, por que ir tão distante para acordar? Ele disse, Lázaro morreu, ou seja, ele precisou clarear as ideias dos apóstolos sobre justamente essa visão da morte. Ok? Ainda vou dar seguimento aqui ao texto, verso 6. Presta atenção aí, ó. Teu amor, o seu ódio, sua inveja, pereceram para sempre. Porque já não tem parte em coisa alguma que se faz embaixo do sol. Então, como eu vou crer em alguém que diz que quem morreu volta? E alguém poderia fazer a pergunta, e quando a gente vê as pessoas que morreram, ninguém vê ninguém que morreu. Você vê demônios. E desculpa dizer dessa forma tão adrúpita, mas é bíblico. Certo? Ninguém volta dos mortos. Eu provo isso em trocentos textos bíblicos. Eu tenho um estudo gigante só sobre isso. Pesquisei de Gênesis a Apocalipse, tudo que fala sobre os mortos, para quebrar qualquer mito ou misticismo sobre essa condição da morte. Né? Tenho hoje psicólogo, o cara é psicólogo e era espírita. E como a gente trabalhava junto e nós conversávamos e tudo, em poucas conversas, ele mudou a sua concepção e abandonou o espiritismo. Assim, ó, num estalo de dedo. E aí, gente, lembrem-se que a gente está falando aqui de maneira muito respeitosa, né? Se debruçando sobre a Bíblia, sobre a história, sobre a realidade, né? E aí, assim, compreendam que em nenhum momento a gente está querendo afrontar, desfazer alguma crença, enfim, muito respeitosamente, né? Uma maneira da gente clarear aqui a visão à luz da Bíblia, que ela mesma Sim. se explica. Por que eu crio essa condição de dizer que as mudanças são rápidas quando você se permite aprender? Né? Não é desmerecendo nenhuma condição religiosa. Né? Quero deixar claro que cada indivíduo ele tem uma luz e conhece segundo a sua própria luz. O que me entristece às vezes é que quando se fala em discutir religião, as pessoas elas se blindam. E elas não querem mudar o seu pensamento. A prova disso é que você não quer escutar a opinião do outro. Né? E quando as pessoas começam a colocar no canto da parede alguém que não vai ter argumentação, elas mudam o semblante e começam a discutir e a brigar. E é por isso que tem essa máxima aí que eu acho ela um absurdo. Religião, futebol e política não se discute. Né? Futebol eu acho que é desperdício de tempo. Discutir futebol eu acho desperdício e respeito. Quem perde tempo discutindo. Né? Time tal ganhou, mas o meu time foi campeão na Copa não sei de quê e o seu nunca teve título. E é engraçado essa discussão. Né? Mas quando eu falo de política e alguém começa a exaltar alguém e você vendo como é que é a vida dela, alguém começa a derrubar alguém e você consegue ver isso claramente. Inclusive ainda hoje eu trabalho com estatística, viu? Eu faço parte de um instituto de pesquisa e essa semana, inclusive meu filho é quem está fazendo agora os cálculos. Né? Eu passei para ele eu só coordeno e ajudo. Então, por trabalhar com estatística, eu sei como é que funciona, né, o pensamento humano. Né? Você tem um grupo de pessoas e eu sei quando eu faço avaliação de uma cidade que vai votar em determinado candidato, porque a pessoa que traz para mim esses números, né, que foi feita a pesquisa, ele me fala de quem são os candidatos porque ele convive, ele conhece. E aí você olha para o povo, vê o que o povo vê e enxerga o que o povo quer enxergar. Isso não é diferente na religião. O que é bacana para mim? Eu abrir uma Bíblia em um texto que me interessa e ler como está aqui, sem me preocupar em saber se ele é histórico, se ele é profético, se é uma metáfora. Poético, Né? como é Jó, Se é poético. como é o Né? caso de Jó, né? O caso de Jó. Então, quando eu olho para a política e olho para a religião e enxergo com esse perfil, né, com essa
visão, esse direcionamento, onde eu uso a minha consciência e eu não uso a minha separa ciência, né? É aí onde entra a lógica. Por que separado de ciência? É junto de, e ciência é conhecimento. Então a minha consciência, ela não pode estar pautada no que eu penso e no que eu acho. Ela tem que estar pautada numa e ciência. E se eu quero saber que religião realmente professa Deus de verdade, eu não posso me bitolar em um direcionamento específico. Eu tenho que pensar numa visão ampla. Primeiro, entendendo o que o livro diz, numa concepção diversificada. Eu passei 4 anos para escolher minha religião, porque eu queria alguma coisa que fosse dentro do que está escrito e não pudesse depois eu estar pulando de galho em galho. Então, quando eu saí da minha religião estrutural, a minha primeira religião na qual eu nasci, eu saí para outra para nunca mais sair, porque eu não entraria. Eu entrei para outra, né? Eu não entraria numa religião para na semana seguinte estar discutindo sobre o que ela faz, o que ela é. Né? Então foram 4 anos. 4 anos. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu sou adventista, e eu fechei a minha empresa por 2 anos antes de me tornar adventista. Então, nos sábados eu fechava a minha igreja e nunca nem tinha pisado o pé na igreja adventista. Né? Por quê? Nunca. Né? Concepção bíblica e provas lógicas, racionais e históricas de que o sábado é o dia do Senhor. Né? E assim, eu tenho um documento que eu ia transformar em livro com quase 70 páginas falando disso, e numa visão histórico-científica. Eu não vou publicar porque não precisa mais. Já tem coisa demais espalhada sobre isso. Mas eu tenho um documento que eu estudei justamente para não estar justificando o porque é. Né? Respeito a condição do domingo, guardei o domingo por muitos anos, mas quando a Bíblia disse, eu não tinha como discutir. Eu tinha como discutir com a pessoa que queria me ensinar. Eu tinha como discutir os pastores de outras religiões que eu conversava. Eu conversava com pastores batistas, anabatistas, presbiterianos, de várias religiões, porque eu queria contrapor por que é que eles viam o domingo como o dia do Senhor e por que os adventistas viam como o dia do Senhor o sábado. Então, numa lógica extremamente fantástica, racional e direcionada pela Bíblia, eu não consegui achar argumentos. E por 2 anos eu guardei o sábado fechando minha empresa, porque eu vi que o que Deus disse não pode ser modificado nem alterado, está lá em Eclesiastes 3,14. Tudo que Deus faz é eterno. E Deus desce 2 vezes do céu para escrever com seu próprio dedo que haviam 10 leis que deveriam reger o mundo como princípios e não como regras. Né? Então, mundo dos mortos é uma metáfora em vários contextos bíblicos. Mas se você olhar aqui, no texto está muito claro. Teu amor, o teu ódio, a tua inveja já pereceram para sempre. Para sempre. E esse para sempre aqui é sob o sol até o retorno de Jesus Cristo. Ok? Então tem muitas outras coisas aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz, lá em Tessalonicenses, se eu não estou enganado, amados, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se Jesus Cristo ressuscitou, ao ressoar da trombeta, no seu retorno, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, subiremos com ele para a eternidade. Isso está lá em Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulos 4 ou 5. Exato. Ok? Então, biblicamente, não tem como se discutir. E aí, quem quiser colocar o texto que você quiser, a gente arremata biblicamente. Né? Eu não discuto com ideias sobre o que a Bíblia ensina. E quando eu não tiver convicção, eu digo, eu acho, eu penso. Mestre, e isso nos traz mais ou menos esperança? Entender essa realidade sobre a morte. Eu sempre coloco nos meus treinamentos que a morte ela é muito mais uma bênção do que uma maldição. E talvez algumas pessoas se assustem com isso. Dá para imaginar
você chegar no final do teu processo entrópico, ou seja, atingir o ápice da velhice, onde você está de fraldas, onde você não tem mais o controle esfíncter, né, do teu corpo, onde as dores são excessivas, né, onde a demência, né, faz parte disso, porque isso é um processo, né, do pecado, né, gerado pelo pecado. Isso a gente entende à luz do princípio, né, quando Deus estabeleceu por onde o homem andaria e por onde o homem escolheu andar. Então, nesse momento, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma decadência. Então, no momento em que Deus permite a morte, e uma morte eterna, e não um inferno eterno, que também entra no contexto da morte, né, que é um dos pontos que a gente está trabalhando aqui. Então, a morte eterna é uma bênção para aqueles que viveram o mal e o pecado. E se engana quem acha que Cristo morreu apenas pelos bons. Quando ele morre, ele compra toda. A morte de Cristo ela é universal. E o pecador que morrer, mesmo sem Cristo, ele não vai para as mãos de Satanás. Apocalipse, a partir do capítulo 18 e 19, diz que Satanás, seus anjos e o próprio inferno serão jogados no lago de fogo. Porque aí você vai para o hebraico e você vai descobrir que inferno, na tradução literal, seria túmulo, sepulcro. E usam-se o inferno numa concepção grega, advinda lá, né, do teatro grego, que foi adicionado na Idade Média pela Igreja Católica, com uma visão de lugar de tormento para trazer as pessoas para Deus por medo. E o apóstolo João diz, onde tem medo não há amor. Se existe o medo, não tem amor. Então Deus nunca puxou alguém para ele apontando para o inferno. Deus disse, você certamente morrerá, porque morrer é uma bênção em detrimento do que o inferno seria, na concepção grega. Ok? Então, eu acompanhei pessoas com câncer terminal e uma jovem senhora, né, nos seus últimos dias, definhando pele e osso, e quando ela descansou, eu descansei junto. A minha avó passou 3 semanas numa UTI, e quando tiraram porque não tinha mais o que fazer, e ela gritava de dor por noites e dias, quando eu estava na calçada, aos prantos, era mais de meia-noite, alguém chega no meu ombro, bate no meu ombro e diz, ela descansou. E o meu coração se aliviou com a morte da minha avó. E alguém pode até se assustar com isso, mas você ouvir alguém gritando de dor, alguém que você ama. A morte é um alívio, é um descanso. Se a minha vozinha vai para o céu ou não, não é um problema meu. As minhas orações pedem que em vida ela tenha conquistado esses passos junto a Deus. Mas minhas orações hoje não podem ser direcionadas para Deus, porque a Bíblia está dizendo aqui claramente, não tem mais participação em nada que se faz embaixo do sol. Quer salvar a vida de alguém, meu amado? É agora, corre atrás dele, carrega nos braços, diz que Deus existe, prova com sua vida que Deus existe, mas não ora só, utiliza o termo final, é oração. E aí, esse conformismo com o céu, depois de um purgatório, depois de um inferno, depois disso e daquilo, é uma concepção de todas as religiões que quebram o que Deus disse. Pode olhar, 99% das religiões, sejam afros, sejam pseudo-cristãs, têm uma segunda morte, têm uma segunda vida. Inclusive o espiritismo. E Deus é técnico, ele diz, olha, você tem uma chance. Essa é a tua chance. Essa é a sua vida. Ao homem é dado a viver apenas e morrer apenas uma vez. Isso é bíblico. Então, no momento em que nas minhas concepções eu crio uma segunda oportunidade, eu esqueço que isso é procrastinação. É como se eu quisesse ser rápido, inteligente, habilidoso, e eu acordo e digo, não, vou dormir mais um pouquinho. Eu quero ir para o céu e digo, não, eu vou esperar mais um pouquinho. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas o seu senso de justiça é muito mais alto do que a gente imagina. Certo?
Não está ligado ao nosso senso de justiça, não. Que a gente abraça o filho e despreza o outro que não é filho nas mesmas condições, nas mesmas situações. Certo? E como Deus não me escolheu como filho unigênito, e o filho unigênito dele é Jesus Cristo, eu preciso ocupar um espaço diante disso. E leiam o primeiro capítulo de João, o Evangelho. Né? Todo aquele que aceitar Jesus Cristo como legítimo e único Salvador poderá chamar Deus de Pai, porque ninguém é filho, nós somos criaturas, fomos criados. E no momento em que você aceita Jesus Cristo, opa, por que Jesus Cristo, Jean? Porque a nossa linguagem jamais vai atingir a grandeza de Deus. Aí Jesus Cristo se faz anjo, depois se faz homem e diz, está me vendo? Eu sou igual ao Pai. Porque quem vê a mim, vê o Pai. E aí você vê o procedimento de Cristo. Você vê a vida de Cristo. E mesmo que você não creia na Bíblia, leia os Evangelhos. Você vai se apaixonar. Sabe? Tudo que ele diz tem uma profundidade que dói na alma. Uma simplicidade que é absurda. Se eu descobrisse hoje, Jean, alguém chegasse para mim e dissesse, cara, é uma farsa todo o cristianismo, nós temos provas, e me provasse, eu continuaria como cristão, cara. Continuaria, sabe? Porque de Buda, de Gandhi, de Maomé, de Luther King, de todos eles, nenhum deles conseguiram o que Cristo conseguiu, mesmo que se ele fosse apenas um ser histórico. É absurdo. Nada nem ninguém cruzou essa terra e deixou marcas tão profundas que durasse até a eternidade. Né? Esse número de pessoas que nós temos aqui, 15 pessoas paradas, ouvindo o quê? Sabe? Pois é. Então, é isso aí. Quanto Sabe? amor Quando eu Deus falo nos de tem, vida e de o morte... Aspeles diz aqui. Hã? Quanto amor Deus nos tem. E quanto amor Deus nos tem. A gente É deve tão estar aí nos infinito quanto a nossos 3 grandeza últimos dele. minutos, mestre. Opa, é uma pena. Infelizmente. Você dá aí Infelizmente. sua contribuição final, suas considerações finais, para a gente coroar esse segundo momento. Eu queria saber de você, se vale a pena a gente deixar salva essa segunda live, tá? Que a sua graça me baste, Deus de Israel, completa o Aceles. Vai lá, mestre. Bom, quando eu falei aqui de oração, eu falei não falei num aspecto espiritual só, não, viu? Eu falo num contexto de vida. Então, vamos só afastar um pouquinho o espiritual e pensar. Por que orar e agir? Porque na realidade a oração eu chamo ela de planejamento. Quando você para conversar com Deus, nesse momento você faz um planejamento. E olha para Deus na sua grandeza e diz, como é que eu preciso ser para que isso aconteça? E aí quando você permite que Deus te fale, e algumas pessoas estão por aí dizendo, eu estou esperando a voz de Deus, eu estou esperando Deus falar comigo. Gente, tem uma Bíblia do teu lado aí. E tem agora alguém aqui, que Jean tem o meu contato, a gente já pode adiante deixar o contato aqui, para que você saiba que eu estou disposto a, de uma forma bem prática e lógica e racional, te dar um norte, certo? O meu tempo é um pouco restrito, aí você vai ter que ter paciência para a gente ir trabalhando isso, mas eu garanto a você que eu não te deixo sem resposta. E a pergunta que você me passar, que não tiver resposta, eu vou atrás. A gente estuda hebraico, eu tenho um irmão, né, que o cara é mergulhado no hebraico, ele tem os manuscritos, né, cópias manuscritos originais, e a gente, Bíblias que são, como é que se diz, adulteradas, quando a gente lê as duas, a gente vai para as mais antigas e a gente descobre, né, a base estrutural desses textos, justamente para que a gente tenha uma compreensão lógica e racional do que Deus nos ensina. Então, eu tenho um curso agora online, a gente manda, a pessoa responde, e aí eu faço só as correções e combino um momento se ele tiver dúvida. Se ele não tiver, ele continua o estudo, ele nem precisa de mim. Ok? Então eu mando o material, só faço as correções, e aí a gente manda pelo Whats, e aí vai. Eu vou colocar o meu número aqui, Jean.
para Coloca aí, mestre, por favor. algumas Enquanto você pessoas. coloca, eu Oi, queria só fazer um combinado aqui. Duas coisas. Primeiro, manda. mestre, muito obrigado, caso caia repentinamente novamente. Muito obrigado Ok. por mais uma vez se dispor a partilhar com tanta clareza esses assuntos. E a você que está aí do outro lado, já que vocês pediram que deixe salva essa live, eu gostaria, a gente tem aqui 16 pessoas. Se a gente tiver 16 comentários na primeira live, pronto, 15, uma já não se comprometeu, né? 15 pessoas. Se tivermos 15 comentários na live primeira, tá? Aí eu mantenho essa segunda salva, tá bom? Marca uma pessoa, bota lá no comentário, uma pessoa que você queira que ouça, né, sobre essas verdades, sobre essas lições tão importantes. Quem tá aí comigo, quem combina desse jeito, pode ser? Posso contar com vocês? Por que isso, Jean? Porque é uma forma de você, né, da gente se comprometer junto. Não adianta de nada eu deixar lá salva e ninguém ir lá olhar, não é? Então, se você topa, diz aqui para mim e quando terminar você vai lá no primeiro vídeo, que ficou salvo, e marca uma pessoa, pelo menos. Vai lá, mestre. Pode. Ó, o Pronto, então número está dele aqui, fechando, tá? né? Para quem quiser se aprofundar ainda mais, né, na sabedoria bíblica. Fica à Eu quero vontade, reforçar mestre. que não existe compromisso, eu não vou estar te oferecendo igrejas e nem materiais, viu? E nem cobrando Fiquem dinheiro nenhum por sossegadinhos. isso, né, mestre? E muito contrário, né? Eu vou estar tirando um tempo da minha vida para fazer o que eu mais amo fazer. Ok? Então vamos lá, só para fechar. Então, estabeleça um critério de orações, onde você não vai apenas pedir e não vai apenas agradecer, você vai oferecer. Lembre disso. A oração ela tem que ter esse trino, porque tudo é trino, Deus é trino, né? E aí tem uma série de coisas que se perdem se não for uma trindade. Então, a oração você pede, você enaltece, agradece e oferece. Então, o que você vai oferecer para Deus a partir de agora? O que você tem para oferecer para Deus? Não seria olhar para você e dizer, eu preciso aprender a amar. E aí, para aprender a amar, você tem que conhecer Deus. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma condição. E a condição maior para o amor é Deus. Se você não interligar a Deus, e aí você vai para Coríntios, ele diz, né? Se você não tiver Deus, tudo que você fizer é nada. Coríntios 13. Então, linka o que você diz ao que você vive, ao que você faz. Se você disser, eu quero ir para o céu, a partir de agora, descobre, existe um caminho maravilhoso para ir para o céu. Que Deus nos abençoe, que nos direcione, e muito grato, Jean, por mais essa oportunidade. E até um próximo momento, com certeza, se assim Deus nos permitir. Um grande Gratidão a abraço. você, mestre. Então, Amém. temos essas lives todas as manhãs, às 7h05 da manhã. Fique convidado a estar conosco. Cada um de vocês, convido você a ir na primeira live e marcar uma pessoa. E, mestre, por favor, temos um minutinho. Sua bênção poderia orar conosco? Posso sim. Oremos, Santíssimo Deus, Pai eterno, Deus amado. Sabemos que as tuas grandezas são infinitas, mas as tuas lições, elas são tão pequenas quanto eu, para que eu possa entender, mediante a minha pequenez, cada coisa que tu formastes nesse universo, cada palavra dita pelos teus lábios, tem um significado gigante, um significado maior, que nos coloca em uma belinda para que jamais possamos duvidar da tua existência, porque até uma gota d'água é infinita, porque ela foi criada na grandeza da tua infinitude. Perdoa os nossos erros, nos direciona e nos liberta de quem nós somos. Peço isso e te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, por teu Santo Espírito. Amém. Amém. Mestre, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado a cada um de vocês que esteve Sim, conosco, né? gratidão. Alguns por Gratidão. 2 lives seguidas aqui, né? 2 horas. Maravilhoso. Que Deus possa abençoar o seu sábado. Feliz sábado a todos. Um ótimo final de semana. Meu irmão, dê um abraço forte aí na nossa Ei, família. tem live 4 horas do saúde, viu? Vai lá no meu Instagram, que a bio tá na bio, o link. Segue esse Ok? cara e vamos para a live de saúde, 4 da Hoje tarde. vamos falar sobre água, Jean, coincidentemente, sobre água
E é uma coisa que pouca gente conhece, viu? Valeu,